Ok. Tu consegues. Yeah, tu consegues. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Hoje trago ao Incómoda um artista. O convidado de hoje é um criativo que mergulhou no mundo das artes plásticas. É, aliás, mestre em artes plásticas pela Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha e licenciado em artes plásticas pela mesma instituição. Expõe regularmente desde os 21 anos, acho que estou certa, e diz explorar muito a questão da conexão entre imagem e signo, remetendo para uma ideia de memória, narrativa ou ficção individual, e ainda incorpora o coletivo artístico Osso, onde monitoriza o projeto Escola dos Labirintos e gera também um projeto pessoal de arte e educação na Escola de Desenho Inconvencional. Chama-se Miguel Ângelo, mas não confundam com o renascentista Simone, neste caso o nome acaba em Marques. É bem português, do berço da nação, embora viva e trabalhe sobretudo nas Caldas da Rainha. Tem 29 anos e talvez seja ele quem me vai deslindar o que é isto de ser artista e o que é arte. A ver, vamos. Antes de mais, obrigada por teres aceitado o meu convite. Obrigado, Carolina. Ora, é essa. E antes de chegarmos a conceitos tão complicados, eu pergunto como é que isto tudo começou. Foi na tua infância? Foi mais tarde? Eu tinha um tio que estudou Belas Artes. Ia-te perguntar isso, tinhas influências familiares? Sim, um tio que estudou Belas Artes, mas que foi diagnosticado com esquizofrenia muito cedo e nunca conseguiu viver uma vida, digamos, normal. E então eu era miúdo, ia muitas vezes para a casa dos meus avós e ele vivia com eles e tinha um pequeno estúdio à parte da casa. E ele tinha um estúdio? E ele tinha um estúdio onde trabalhava, ou seja, ele nunca mostrou o trabalho a ninguém, é uma coisa assim meio tabu para ele. Ele tinha assim ataques de raiva e destruía os trabalhos, era mesmo agressivo. Okay. Mas quando ele estava calmo, eu sentava muito ao lado dele, fazia umas formas muito geométricas, era uma tipo pintura muito... um tubo de escape? Sim, eu acho que ele acabou... a doença foi descoberta a meio das Belas Artes, quando ele estava a estudar. Então aquilo acabou por ser... era o que ele sabia fazer, percebes? Tipo... Mas ele tinha outra profissão à parte? Não. Ele nunca fez mais nada porque ficou muito dependente da doença. Okay. Porque a doença não o deixava, não o permitia. Pronto, assim, o primeiro contacto que eu tive com as artes foi esse. Depois, ou seja, desenhar, lembro-me de começar a desenhar pais natais e pokémons e no ATL, sabes? E depois de ganhar mesmo interesse, começar a pintar. Mas tipo, eras o único puto que sabia desenhar, então há aqui qualquer coisa? Opa, sim, eu acho que nem sei se era saber desenhar, era querer desenhar, sabes? Tipo, não era uma coisa de virtuosismo. Eu acho que isso é super interessante, porque, sei lá, eu falo muito no meu trabalho e no projeto de Escola de Desenho Convencional sobre isso. Tipo, não tem a ver sobre saber, tem a ver com como é que tu te expressas. O meu tio, se calhar, não sabia na forma académica da palavra, mas expressava-se, percebes? Eu acho que tem muito a ver sobre isso, sabes? E assim, o momento de realização foi no 10º ano. Eu, obviamente, vou para artes. Os meus pais ficaram um bocado naquela. Pois, era isso que eu te ia perguntar. Tipo, os pais normalmente não gostam muito disso. Sim, sabes, normalmente eles queriam profissões mais estáveis. Então, o meu pai foi sempre assim, então, vais para artes, vais para a arquitetura. E houve um momento em que fiquei quase convencido, ok, então vou para a arquitetura. Mas no 10º ano, lembro-me, fomos ao Centro Cultural Vila Flor ver uma exposição que se chamava Endless Killing, do Canoelas. Ficou-te? Boa. E aquilo bateu-me de uma maneira, assim, uma pintura de 40 metros que dava a volta à sala. E era mesmo isso, Endless Killing. Eram homens a matarem-se uns aos outros, assim, sucessivamente. Okay. E assim com um background, assim, com dinossauros, vulcões a explodir. Sim, uma cena brutal. Era toda a imaginação da pessoa ali. Sim. E de repente eu, tipo, estou ali e disse, não, é isto que eu quero fazer. É a pintura que eu quero fazer. E de certa forma, o facto do teu tio, de certa forma, viver disso, levou-te a crer que também podias mesmo viver disso? Ou seja, o meu tio nunca... Ou foste pela ingenuidade a giro, gostava de fazer? Não, porque por aí o meu tio nunca viveu daquilo. Ele nunca mostrou o trabalho sequer. Ou seja, pronto, ele subsistia porque os meus avós o mantinham lá em casa, mas era mesmo aquilo que ele queria fazer, sabes? Tipo, e eu sempre pensei nisso, ou seja, eu não me imagino hoje a fazer outra coisa.
Se não fosse artista, o que é que tu eras? É difícil, era o que estava a dizer. Eu não sei fazer mais nada, acho eu. Não, acho que sou bom em algumas coisas, mas... Jardineiro? Jardineiro podia ser, Tens sim. o teu programa, o Coletivo Planta? Coletivo Palma. Palma, sim, desculpa. sim. O Palma é engraçado também, porque ele aparece no momento em que eu quero trabalhar outras coisas que não a pintura. E as plantas já me estavam a interessar bastante e às vezes o universo alinha-se e põe-te as pessoas certas à frente. E eu conheci a Catarina Braga, Ela teve uma exposição ali no Museu Alberto Sampaio, no Museu não Alberto foi? Sampaio, sim. E eu tinha uma exposição no Museu Alberto Sampaio, tive uma exposição antes dela. E nós conhecemos lá e pá, foi um clique, sabes? Tipo, começámos a falar, ela trabalha muito sobre esta questão da ficção e das plantas e como é que há uma representação das plantas que é muito ligada também a uma ideia que nós temos delas, sabes? De deslocar-nos as plantas dos ecossistemas. Então, tipo, começámos a falar e, tipo, pá, deu o clique, juntamos, criamos o coletivo. A primeira candidatura que mandámos, ganhámos uma residência na Madeira, uma bolsa de criação do município do Funchal. Tivemos lá 2 meses e meio, que foi assim, incrível, adoro a Madeira, vou voltar lá este ano. Voltámos lá em setembro também com outro projeto. E, pá, sabes, as coisas, era mesmo uma vontade minha de trabalhar, ou seja, eu adoro pintura e vou pintar sempre, mas outras questões, fotografia e ligadas mesmo às plantas. E pronto, foi assim, correu super bem. E tu lá está, no final de contas tens conseguido viver desta carreira. Sim, ou seja, com um side job, porque eu sou técnico de museografia. Eu trabalho em museus e faço montagens de exposições. Ou seja, mas estou ligado à arte 100%, sabes? Mas achas que sem isso não conseguias viver somente da arte? Era muito difícil. Era mesmo muito difícil. Obviamente que eu consigo... Imagina, eu não sou representado por uma galeria. Ou seja, o que é que a galeria faz? Tu sendo representado, eles põem-te em contacto com galeristas, fazem contactos, fazem exposições. Neste âmbito, como eu não tenho galerista, sou eu que tenho que fazer tudo. Sim. Mas felizmente, pá, o Instagram tem sido uma ferramenta incrível, tenho vendido imenso. De projeção? Sim, de venda mesmo e de malta que Tu quer. vendes a tua arte através do Instagram? Sim. A sério? Sim. Estamos nesse sim, patamar? Sim. Muitas pessoas que vêm falar comigo vêm visitar o ateliê e levam pinturas. E quem é o teu público? Pá, colecionadores mais... Ou seja, não... A última exposição que fiz, tipo, vendi uma peça gigante, sabes? Tipo, eram 39 pinturas, foi no Centro de Arte ao Livre. Mas eu acho que o meu público são amantes de arte, principalmente, que querem ter peças em casa, sabes? Tipo... Porque eu acho que, tipo, isto da arte é muito... Pá, eu pelo menos vejo assim, sabes? Tipo, eu vejo uma pintura e digo assim... Pá, eu estou espantado, eu não consigo explicar, é um toque. A pintura de alguma forma me tocou, ou o filme, ou a fotografia, percebes? Tipo, isto tem a ver com Aí já um estamos momento... a fugir para outra discussão. Exato, que é com um momento de desfeito. a arte. O que é arte? Pá, a arte Tudo é arte? Sim, eu acho que tudo é válido. Eu acho que depende... A arte depende sempre de dois intermediantes, né? Intervenientes, que é o artista e quem a vê, e quem a consome, né? Eu acho que a partir do momento em que tu estás perante esta caneca e dizes assim, pá, isto é incrível, é um objeto que me faz sentido, pá, acaba por ser arte, é design, é? Mas pode os tocar nessa arte. conceitos não deviam ser mais unânimes para toda a gente. Mas o que é que... Estamos num campo subjetivo, Não percebes? é? Não, Porque acho é um que não há bocadinho estranho unanimidade. se eu olhar para uma televisão e dizer isto é incrível. No entanto, eu sei que também tem design de produto por Sim, detrás, sim, não sim, é? sim. Mas daí a considerar Sim, eu arte. acho que, obviamente, sim. Ou seja, Tem parâmetros, sim, não é? estamos a abrir demasiado o campo, não é? E depois, por exemplo, quando tu olhas para um quadro, não é importante tu também teres conhecimento da história do quadro e das técnicas, eventualmente? É, claro. Mas eu estou a falar de um primeiro momento em que isso não O importa. impacto? Exato. Se te impacta, Exato, é artístico? é um acidente. Estás a ver? Eu acho que é uma espécie de acidente que acontece ali que tu não percebes muito bem o que é que se passou. Isso, em primeira instância, acho que é o que define o meu gosto, ou como é que os objetos me atingem, como é que as imagens me atingem, sabes? Depois, ok, vamos conceptualizar, vamos perceber de onde é que vem o artista, não sei o quê, mas não nos podemos esquecer que o primeiro momento do impacto, desse choque, é o mais importante, sabes? Tipo, porque depois estamos sempre a pôr camadas de conceito por cima de camadas de conceito. Mas não sentes que Pode há um ser perigoso. aproveitamento
de determinadas pessoas que se querem auto-intitular de artistas de género. Vou só fazer aqui uma junção de cores, só porque sim. Para vender e dizem que isto é arte. Não sentes que tipo, chamar arte por tudo e por nada também é um perigo? Sim, o perigo também vem da época em que vivemos, sabes? Em que tudo é possível. Tu consegues fazer arte com qualquer coisa, sabes? Então, isso e com a história toda que tu tens por trás, pode ser perigoso. Mas eu acho válido, não é? Tipo, pá, é o que é, sabes? Tipo, obviamente que eu faço. Eu não tenho uma grande empresa a produzir objetos artísticos, sabes? Eu sou eu no meu ateliê. Isso é honesto. Podes dizer que uma coisa é mais honesta que a outra, não é? Podes dizer. Mas acho que não se põe em causa que seja arte, na mesma. Porque é feito com a intenção de... Ok. Olha, e quando é que tu te sentiste verdadeiramente artista? Foi simplesmente quando foste para o curso? Ou Não. Na licenciatura... tiveste aí um momento... Sim. "Ixi, Olha, agora estou a sentir." sim, olha, digo-te já, a licenciatura foi super hardcore, sabes? Tipo... Open-minded? Sim, ou seja, abriu-me a mente, mas também, tipo, epá, psicologicamente é super difícil de aguentares com certas rejeições. Tipo, tu tens de ser mesmo resiliente, sabes? Tipo, pá, tive um professor a olhar para as minhas pinturas, o que é que você está a fazer? Isto é uma merda. E, tipo, eu podia ter desistido aí, e não. Mas... E sei que houve colegas meus com muito mais talento que eu, que ficaram pelo caminho porque se calhar não tiveram essa destreza mental, essa força. Sabes? Ok. A licenciatura foi assim, pá, porrada atrás de porrada. Mas os professores são mesmo muito críticos? Sim, muito claro, exigentes? tem que ser. Sim, tem que puxar por Tem ti. que ser, sabes? Tipo, mas tudo que eu fiz na licenciatura foi destruído e queimado. Tudo. Mas por ti? Por mim. Deixei um trabalho apenas. Porque eu no final da licenciatura, olhei para trás e ok, eu fiz isto, mas eu vou ser outra coisa a partir daqui. Então, eu sozinho é que me descobri, tipo, no meu ateliê, tentativa e erro, o que é que eu quero ser realmente, fora dos professores, sabes? Porque depois, pá, parece que está toda a gente a puxar-te para os lados, tipo, depois estás a lidar com egos e com uma coisa tão subjetiva como a arte, né? Tipo, tu vens e dizes, não, acho que tu devias fazer pinturas assim. Depois vem outro professor, não, tu devias era fazer coisas grandes, não sei o que, não sei o que mais. Percebes? E tipo, quando eu cheguei ao ateliê, disse, não, aqui é que me vou descobrir. Ok, eu tenho esta bagagem, eu fiz isto, que agora já não me interessa, está lá. Mas eu, daqui para a frente é que vou perceber o que é que quero fazer e construir. Construir a minha personalidade. A tua identidade, não é? A minha identidade O teu enquanto estilo. artista. Sim. Mas então qual é que foi o momento? Lembras-te? O momento em que... Olha, A primeira vez que te sentiste? Acho que foi precisamente a ver um filme do Godard. Esta coisa é mesmo é on point. Porque eu estava a ver e foi a primeira vez que eu pensei, tipo, fogo, eu podia transformar esta imagem numa pintura. Estás a ver? Esta coisa Tu vês que o teu cérebro já estava a ele trabalhar estava a só ver por estar a pintura. ver. Ele estava a ver pintura, estava a ver aquele frame do filme e estava a ver pintura. E eu aí, ok, isto é possível, se calhar vou trabalhar. Então fui para o ateliê e comecei a trabalhar a partir de frames de filmes. E aí começou a vir esta coisa do arquivo. Esse, tipo, ser tão automático para ti Sim, fez-te perceber que, sim, ok, já estou sim. aqui com Ou seja, é isto que eu quero trigger. fazer, sabes? Porquê? Porque as imagens afetam-me de tal maneira que eu quero guardá-las. Então, para as ver mais tarde no arquivo, sim. sabes? E tu sentes que a tua formação foi importante, foi um treino importante Claro, para isso? sim, senão obviamente eu não chegava ali, não tinha o apoio teórico que tenho hoje e mais tarde com o mestrado, obviamente, porque acho que depois da licenciatura ires logo para o mestrado, a menos que saibas exatamente o que estás a fazer, que é muito difícil, tu entras numa licenciatura com 18 anos, sais com 21, pá, tu não sabes o que é que estás a fazer, Sim. porra nenhuma, sabes? E então, o mestrado vem quando tu estás um bocado mais cimentado e percebes, ok, eu no mestrado vou trabalhar isto, e foi isso que me aconteceu. Ok, eu no mestrado quero trabalhar a minha pintura desta forma, neste meio. Todo artista deve ter essa formação? Eu acho que Ou sim há e não. simplesmente aqueles talentosos? Sim, tens a questão da arte bruta, da arte da doença mental, de pessoas que nunca foram treinadas para ser artistas e que de repente fazem desenhos incríveis.
sabes? Tipo, o Centro de Arte Oliva tem uma coleção de arte bruta assim incrível e genial, de pessoas que nunca foram treinadas para ser artistas e que fizeram a maior parte das peças num hospício ou numa Achas facilidade. que é por terem vivências mais incomuns e sentimentos talvez Acho que mais eles têm intensos? acesso, eu acho que eles têm acesso a alguma coisa na mente que nós não temos, sabes? Sim, nós vivemos a vida comum, não é? Sabes? Tipo, há ali uma transcendência qualquer que é tão pura e tão... E que as crianças, quando tu és criança, se calhar tens alguns resquícios disso. Mas eu acho que sim, eu acho que tem ali... Ou seja, voltando à tua pergunta, não acho que é preciso ter formação para ser artista. Acho que a formação te dá... Técnica, técnica... mas a vida dá-te mais visão, talvez, não é? Sim, eu acho que é uma questão de atenção, sabes? Tipo, acho que volta a esta palavra recorrentemente e ela apareceu muito na minha tese, esta questão da atenção que tu dás às coisas, como é que tu olhas para as coisas. Eu acho que ser artista, e o Joseph Beuys diz isso, cada homem é um artista, é uma forma de olhar as coisas, é uma forma de fazeres criativa. E saber transmitir, Sim, não é? sim, sim. Quais são as qualidades de um artista? Que qualidades é que um artista tem de ter para ser bem sucedido? Isso é muito difícil mesmo, sei lá, porque não há fórmulas. Não há fórmulas, eu acho que... Criativo tem de ser. Criativo, muito obstinado, sabes? Tipo, quando tu vais ter pessoas a dizer epá, isso não funciona, ou isso, tipo, tem que ser obstinado, tu tens de dizer, não, mas é isto que eu quero. E vou levar a minha avante, porque hoje não está a funcionar, mas amanhã vai ficar melhor. Tipo, estás sempre a aprender todos os dias. Sim. E a atenção também tem a ver com E não isso. ficar contente com a primeira coisa que faz. Exatamente, porque eu costumo dizer, tipo, se eu fizesse a minha obra-prima, podia deixar as artes e dedicar-me à pesca. Está feito. Sim. Está atingido o santo grau. É não. ser insaciável, É, então. completamente. Completamente. Eu acho que essa palavra é boa. Insaciável. Obrigada. Olha, que influências artísticas é que tu tens e te influenciaram para o teu estilo? Sim, muita da pintura do Francis Bacon, ou dos neorrealistas, ou dos surrealistas também, ou seja, pintura... E depois estamos a falar da pintura que é um meio tão antigo e que já passou por tantas mortes anunciadas. Chegou a fotografia, já não precisamos da pintura para nada, a pintura teve que se reinventar. Ela está constantemente a reinventar-se. Eu acho que a pintura na contemporaneidade, e tenho pares da minha idade a fazer pintura, pá, de alto nível, e sempre nova, sempre fresca. Pá, eu acho que a pintura tem esse condão de ter algo que está sempre em efervescência, sabes? E eu acho que isso é o principal, o que eu adoro na pintura é isso, ela estar sempre tipo, a reinventar-se e ter pessoas que a conseguem rever e refazer, sabes? Ainda por cima a pintura hoje, que já não é só uma tela pintada, não, a pintura hoje é um campo gigante de possibilidades, vídeo pode ser pintura, sabes? Ou seja, a pintura é um campo aberto. Tu moldas-te, a tua base é sobretudo a pintura? Pintura a óleo, sim, sobre tela, sobre papel. Ok. E como é que tu chegaste aí? Como é que tu... foi uma preferência? Sim, por exemplo, o óleo só pelo apareceu, material? sim, o óleo só apareceu depois da licenciatura. Na licenciatura fiz praticamente sempre gravura, a linóleo ou em madeira, linogravura, e depois usava isso como base para a pintura em acrílico. E depois, posteriormente, apareceu o óleo depois da licenciatura, percebes? Ou seja, por isso é que eu te digo, tipo, que, ok, aquilo aconteceu na licenciatura, mas eu reinventei-me muito fora dela, sabes? Ok. Como é que tu definiste o teu estilo? Eu acho que não tenho estilo, não sabes? tens? Tipo, porque eu tento fazer uma coisa que é pintar da maneira que me apetece. Isso quer dizer fazeres de uma ideia de bad painting, ou seja, uma pintura supostamente mal feita ou com menos técnica, até uma pintura mais detalhada. E quando tu tens este espectro tão grande, tipo, tu não te consegues definir, tipo, nem tens uma fórmula. E eu, quando tiver uma fórmula, digo, eu não quero fazer mais pintura, porque senão estou só a cumprir algo. Sentes que estás formatado? Sim, estou a cumprir uma ideia, né? Ou seja, ele está habituado a dar-me estas pinturas com estas cores, então vai pintar estas pinturas com estas cores para a vida toda. Não. Eu quero pintar uma pintura hoje e amanhã pintar uma pintura completamente diferente e que tu olhes e isto é do Miguel Ângelo. Não sabia. E, tipo, isso é altamente. Ok, porque normalmente os artistas gostam de ser reconhecidos por características, não é? De género, isto é muito característico. Sim, isto é muito Picasso. Não sei quê. Pá, não. E uma cena que eu adoro é quando as pessoas vão ao meu ateliê, tipo, estas duas pinturas são tuas? Eu tipo... Por serem tão diferentes. porque isso dá-me uma liberdade gigante, sabes? De não cumprir uma agenda.
E significa que és muito versátil, não é? Consegues fazer coisas Sim, muito diferentes. tento ser livre, acima de tudo, sabes? No fazer. Isso é bom. Olha, tu na tua descrição dizes explorar muito a questão da conexão entre imagem e signo, remetendo para uma ideia de memória, narrativa ou ficção individual. Eu quero que me expliques estas palavras. O que é isto? Ou seja, a conexão entre a imagem e o signo é uma conexão entre o que tu vês e para onde é que a imagem te leva, para o seu significante, sabes? Ok. Então, tipo, as imagens, as pinturas, querem fazer isso, querem te transportar para coisas que não estão lá. Tipo, Então, tu estás a ver uma pintura e dizes, isto faz lembrar isto ou aquilo. Nostalgia? Queres remeter as pessoas para a nostalgia? Sim, factos da Memória. vida, tipo, olha, tipo, tu vês uma pintura minha e lembraste de alguma coisa que te aconteceu na vida, isso é fixe. Como é que se faz isso? Não há fórmula, mais uma vez, nem há um parâmetro certo, porque é isso, porque é tão subjetivo, e tu tens as tuas memórias, os teus traumas, eu tenho os meus, sabes? Ou seja, nós vamos olhar para duas imagens, para a mesma imagem, e vamos ver coisas diferentes. E depois outra coisa, esta questão da narrativa, da ficção, não sei se reparaste, mas eu costumo pôr muito imagens juntas. Sim. E aglomerar. E criar uma história. Tu crias a tua forma de ver uma imagem de um pé e de um chapéu e constróis a tua narrativa e eu construo a minha. Percebes? Tipo, eu acho que a pintura e as imagens, mais uma vez, têm esse condor de nos levar. E é isso que tu queres. Quando tu estás em frente a um filme, em frente a uma fotografia, em frente a uma pintura, tu queres parar o tempo, queres ir para outros sítios, queres expandir a mente, não é? Eu acho que esse é o intuito principal da arte. E então, quando ela consegue fazer isso, dar-te um espanto, dar-te parar-te no tempo, pá, Sim. estamos a conseguir fazer o que queremos. Sim, mas realmente era uma sensação incrível se alguém olhasse para uma das tuas obras e se lembrasse de uma coisa que lhe dava imensa saudade, por exemplo, que já não se lembrava há muito, não é? Sim, claro, sim. E já te deram assim o feedback Sim, já aconteceu, claro. de terem conseguido ter essa sensação? Sim. Epá, e há coisas que são indizíveis, sabes? Eu acho. Ok. Há sentimentos que são indizíveis e eu prefiro que isso fique para dentro das pessoas, Sim. sabes? E outros temas? Que outros temas é que tu colocas em prática? É isso, como te disse, eu trabalho muito a partir de imagens, mas, por exemplo, em 2020, na pandemia, foi muito engraçado porque... E depois fiz uma exposição em 2021 no Centro de Artes das Caldas da Rainha, que se chamava Instagram and Tennis. E foi uma exposição em que, na verdade, eu comecei a ver muitas raparigas que iam para campos de ténis fazer photoshoots. Também reparei, sim. E comecei a pintar aquilo e de repente o algoritmo estava-me a dar... Tipo, imagina, todos os dias tinha uma imagem nova para pintar. Então isto na pandemia foi incrível, porque produzi imenso, sabes? Tipo, e só raparigas a jogar ténis. Nem estavam a jogar, estavam a pousar em campos de ténis. Era esta a dica. Ou seja, todos os dias me propus a fazer uma pintura nova. Neste tema. Então isso dá-te a possibilidade, pode ser infinito, porque o algoritmo do Instagram não consigo imaginar pinturas diferentes de uma imagem de raparigas a tirar fotos. E olha que há milhares, principalmente no Instagram. E então todos os dias era isso. Ou seja, tem a ver muito com o espanto que estávamos a falar, tipo, de veres esta imagem funciona, de veres aquele filme, eu vejo pintura. Sim, até porque isto depois funciona por bolhas, não é? Eu realmente tenho, e pelos vistos tu também, tivemos acesso a essas fotos, vimos essas fotos nas nossas contas, mas há gente que nem pensa que isto acontece, que é pessoal que vai só tipo fingir que joga ténis só para pousar. Porque isso é uma subversão do assunto e a imagem também pode ser uma subversão do próprio assunto. Sim, e é meio que contar o mundo que vivemos, não é? Tipo, não, isto está a acontecer neste momento, é a atualidade. Sim, completamente. E há pessoas que não estão nada a par disso. Sim. E vem, pronto, os temas podem vir disto, podem vir de séries, estava a falar um bocado das mãos, do meu fascínio pelas mãos, pinto muitas mãos, tanto de fotos que tiro, de imagens que encontro na internet, ou seja, vem muito de uma vivência diária de ateliê e de coisas que te fazem sentido e o que é que estou a trabalhar na A inspiração vem de muitos lados, então. Vem da vida mesmo. É preciso, então, para ser artista, também é preciso ter um interesse por tudo, de certa forma. Ou por qualquer coisa, tipo, imagina,
Pode ser... Porque se tu fores muito fechado, quer dizer, a verdade é que mesmo que sejas muito fechado para um tema, se calhar vais conseguir fazer muitas obras sobre este tema, não é? Sim, sim. Mais uma vez não há Há fórmula. muitas variáveis. Não há Sim. fórmula, é uma coisa tão subjetiva e tão aberta, sabes? Tipo, nós podemos estar a tentar dizer se ser artista é isto ou é aquilo, ou faz assim, porque não vamos nunca conseguir, porque as variáveis são tantas. Mas há bloqueios criativos também. E como é que se lida com Principalmente quando eles? não estou a trabalhar no ateliê. É quando, e era isso que estava a dizer, tipo, o ateliê depende de um fluxo. Estás a ver? Tipo, tu estás a trabalhar incessantemente, teres o aborrecimento, estás parado só no ateliê a olhar para as paredes, a ver o Instagram, sei lá, fazer qualquer coisa. E de repente, ok, vou começar a pintar. Ou seja, tu tens de prevalecer, tu não podes, tens de resistir a este impulso de ir para fora. Não, ele quer-te dentro, ele quer que o fluxo aconteça dentro. Mas isso é mesmo uma resposta que eu não estava à espera, porque geralmente artistas que eu ouço é tipo, opá, quando eu não tenho inspiração, eu tenho de ir viajar, eu tenho de ir para outro sítio. Ninguém diz, eu tenho de ficar ali, olha, tipo, dentro de 4 paredes, à espera que a ideia surja. Sim, eu trabalho dessa forma. É isso e é o fluxo. Tipo, esta palavra é bem importante porque não é muito evidente, mas é entrar nesta espiral de produção que eu produzo muito. Eu faço muita pintura rápida, sabes? Tipo, eu trabalho o óleo de uma maneira que não é convencional. Ele não passa pelas etapas de secagem. Eu trabalho muito rápido, com muito pouco, com um secativo muito, ou seja, com um medium que eu misturo no óleo que seca muito rápido e que me permite estar sempre a trabalhar. Então, para mim, estar a trabalhar sem pensar é o ideal. E depois, outra coisa que é importante, que é a partilha, né? Eu gosto, tipo, imagina, agarrar em ti, Carolina, e vamos ao meu ateliê e vamos falar. Tipo, porque eu não tenho essa distância. Tipo, eu estou tão dentro da pintura e do fazer que eu não tenho essa distância, esse recuo. E preciso de alguém que venha e comece a falar sobre aquilo para eu também falar sobre e eu só percebo falando sobre. Percebes? Ou seja, é muito difícil ter esse recuo porque tu estás tão imerso naquilo, é uma coisa tão extenuante, sabes? Que precisas mesmo de recuar. E às vezes estar 2 semanas sem pintar é ideal para tu voltares ao ateliê, olhares para as pinturas e perceberes, ok, isto faz-me sentido, isto vem daqui e dali. Mas não há momentos desesperantes em que ficas, pá, parece que nunca mais vais conseguir criar alguma coisa de jeito? Mas isso, é aí que tu queres estar, que eu quero estar pelo menos. É nesse desespero, nesta efervescência, nesta energia que tem que nascer no ateliê. Para as imagens brotarem, quase. Olha, tu em 2021, e já falaste um bocadinho sobre isso, juntaste com a Catarina Braga, isto surge então de um fascínio que também já tinhas pelas plantas. Pela botânica, sim. Ok. E pelo desenho da botânica, pelo desenho mais científico também, por ir para a natureza pintar, desenhar. Mas que no Palma nós trabalhamos uma forma... É diferente, ou seja, eu não trabalho tanto pintura, trabalho mais um pensamento, estamos a trabalhar um pensamento sobre as plantas e sobre ecossistemas. Por exemplo, agora estamos a trabalhar um projeto sobre uma planta chamada Árvore do Céu, que é uma árvore muito proeminente aqui na zona de Guimarães e que é uma invasora e que está no top das invasoras reconhecidas em Portugal e que as pessoas não têm tanta noção que é uma invasora e que destrói o solo. E é um trabalho mais teórico, mais de pensamento, que é uma coisa que eu também gosto muito de escrever. E são pretextos para escrever e para pensar sobre. E o Palma acho que me trouxe isso. Por exemplo, nós fomos à Madeira e nós não saímos de lá com um objeto, uma pintura, uma escultura. Pois, isto é arte? E cada vez mais tu tens vertentes da arte muito mais ligadas ao pensamento, percebes? E é uma coisa muito mais textual. Então, é uma espécie de ativismo? É ecologia, né? Está muito presente, né? Ou seja, é também criar awareness nas outras pessoas. O projeto que nós apresentámos agora no CAA, no Centro de Pós-Ações de Arte e Arquitetura aqui em Guimarães, é mesmo isso. Ela é 2 plantas, árvores do céu, uma serigrafia, uma fotografia e um texto. Ok, mas as pessoas, para compreender, têm de ler aquele texto, não é? Sim, convém. Ou seja, ela funciona visualmente por si só,
mas convém que vás ler, porque também é criar consciência também. Ser artista também é isto, de chamar a atenção Claro, para... apontar, sabe? para as pessoas verem. Uhum. Olha, hoje em dia vemos muitas pessoas a apelidarem-se de artistas por simplesmente, às vezes, exporem numa exposição amadora ou até, sei lá, numa exposição escolar, não sei. E eu pergunto-te se eles já se podem auto-intitular de artistas. Sou artista só porque pego em algum material e faço alguma coisa? O que é que dá carta verde para alguém se conseguir chamar de artista? Sei lá, estás a falar de artista enquanto... Uma coisa é ser artista, outra coisa é ser artista como profissão. É eu assumir, vou fazer isto a minha vida, por muito que eu tenha um side job que também é ligado à arte. Eu tenho um statement, eu vou trabalhar todos os dias no ateliê para conseguir isto, né? Acho que há uma distinção entre o artista amador e o artista profissional, né? Mas eu acho que não deixam de ser artistas, de todo. Porque, é como te falei mais uma vez neste livro, o Cada Homem é um Artista, de Joseph Beuys, que é um livro importantíssimo porque vai tocar nisso que estás a dizer, nesta forma em como a arte é uma forma de olhar a vida, sabes? Tipo, não podemos... Pá, já não tem a ver com ego, já não tem a ver com isso, sabes? Tipo, tem a ver com uma forma de estar na vida e a arte mistura-se com a vida, sabes? Quando tu consegues ser um ser totalmente livre e criativo, nesse sentido, eu acho que já conseguiste ser artista. Por exemplo, no teu caso, eu acho que é normal tu ires-te auto-intitulando de artista, porque lá está, é a tua profissão e tu tens de dizer aquilo que fazes. Mas as pessoas que não vivem disso, ou como é que eu hei de explicar, mas que às vezes estão a falar, nunca apanhaste ninguém assim numa conversa em que tivesse a achar-se um grande artista, ou assim, uma conversa assim um bocado petulante, tipo... Sei lá, não sei, eu acho que também há uma tendência em pôr as coisas em caixas, sabes? Tipo, pá, também não podemos ser tão exigentes e intransigentes com isso. Acho que cada um é livre, sei lá, tipo, queres te intitular artista, intitula-te artista, tipo, bora, siga para a frente. Nunca ficas... De todo. Eu não vou dizer, não, eu é que sou artista e tu não... Pá, não, desculpa. Sim, mas nunca pensaste, Miguel. Nunca ficaste assim, tipo... Claro, obviamente sim, há discursos mais cáusticos que outros, sabes? Tipo, acho que também depende da forma como for, que se eu estou a ouvir alguém tipo, que não tem formação e que pinta em casa e que faz umas cenas e diz, pá, com aquilo com amor e com sentimento, sabes? Tipo, man, isso deixa-te feliz, tu és artista. Ponto. Tu sentes, não sabes? é? Tu sentes isso, obviamente, quando, como estavas a falar desse tipo de conversa mais enaltecida e não sei o quê, ok, isso faz-me um bocado de confusão, claro, não vou ser hipócrita. Mas, pá, quando vejo alguém dizer, pá... E depois tem outra coisa que é, as pessoas têm muito esta coisa de, eu não sei pintar ou eu não sei desenhar. Mano, isso é uma convenção. O saber ou o não saber é uma convenção criada pela sociedade. Que depois nos vem dizer assim, não, porque quem sabe é que é artista. Sabes? Sim. Não, porque não tens que saber para ser artista, tens de sentir, que é aquilo que nós já falámos há um bocado. Tipo, eu bato sempre nesta tecla e mesmo no projeto que eu tenho com as crianças, isso é o meu foco primordial. Porque de repente, chega-te uma criança de 6 anos que devia ser livre, que devia desenhar nas paredes, no teto, em todo lado, e diz-me que não sabe desenhar. Eu fico chateadíssimo. Não, tu sabes desenhar. Tu sabes, tu queres. Ou seja, também não há um saber ou não saber. Tipo, é deixar essa conversa de lado. Nós não podemos estar a... E porque estamos a castrar as crianças, sabes? Tipo, pô-las em caixas. Não, desenhar é assim. Não, desenhar é uma forma livre. Até porque tu consegues... Eu conheci pessoas que entraram em artes no 10º ano e não desenhavam bem, tecnicamente pelo menos, mas houve uma grande evolução até o 12º e passaram a desenhar super bem. Então eu acho que é uma coisa que também podes aprender. Exatamente. E se tu estás a castrar crianças com 6 anos, 7, 8, 9, 10, e elas, quando elas deviam estar no expoente máximo da criatividade, do fazer,
Claro. É quando tem a cabeça com menos filtros, não é? Exatamente, o Picasso me dizia que andou 90 anos ou 80 anos a tentar chegar ao que fazia quando tinha 10. Pá, eu acho que é um bocado por aí, porque o que é que ele está a dizer? Está a dizer que tipo, a criança é o expoente máximo da liberdade, do fazer artístico, sabes? Sim. E não podemos, e o nosso sistema educativo em Portugal, na Europa também, no mundo, digamos, tipo, não te deixa ser livre, sabes? Tipo, e a escola de desenho convencional é isso, é chegar e dizer-lhes, olha, não há certo nem errado, não há um desenho bom, não há um desenho mau. Ao fazer, eu dou-lhes exercícios, tipo, opa, um exercício incrível que eu dou que é desenhar com os pés. E as crianças, desenhar com os pés, não sei o quê, começam a fazer, tipo, estão só a divertir-se, estão só a curtir. Pá, lembro-me de a primeira vez que eu fiz este projeto numa escola, nas Caldas da Rainha. Pá, o rapaz ele pede-me as aguarelas, pede-me água, já está a desenhar com um pé e a pintar com o outro. Tipo, uma coisa mesmo performativa, sabes? Ok. E isso para mim é a liberdade de Já fazer. lhes mostraste obras de pessoas que pintaram com a boca ou com os pés ou assim? Sim. Eu, em sim. criança, a minha avó tinha imensos postais desses na casa dela e eu entretinha-me sempre que ia lá, apanhava os postais e punha-me sempre a ver aquilo que eu achava impressionante e punha-me a imaginar as pessoas a pintar assim. É qualquer incrível, coisa. sim. E às vezes é só esse pequeno trigger. O exercício tem muito esse... É fixe tu dares exercícios às crianças. Não, que sejam mais ou menos livres, né? Mas que elas possam, tipo, curtir, sabes? Tipo, estar naquilo, fazer. E a escola de desenho convencional quer ser um bocado isso. Quer ser uma alternativa à escola, não, sendo uma... Mas já agora, como é que isso funciona? As crianças, é uma escola normal, mas que tem aí um projeto Esse é um artístico? projeto meu em que normalmente, por exemplo, agora tive uma parceria com o Generation em Braga. Eles convidaram-me a fazer 4 workshops. Eu normalmente faço workshops de 2, 3 horas. Workshops, simplesmente. O nome do projeto é que se chama Escola de Desenho Convencional. Sim, mas vais até às escolas? Sim, vou às estás com as escolas, crianças? este projeto foi no Generation e em 3 espaços. O projeto quer ter sempre 2 pilares, o desenho e a botânica. A ideia é dar os exercícios para eles desenharem a natureza, mas de forma inconvencional, fora do comum. E é muito fixe. Eu dou-lhes que é tipo, imagina estar a sentir com uma mão a planta e ou seja, tem muito a ver com sensação, nem tem a ver tem a ver com o fazer, mas com uma ideia de sensação. Olha, fizemos uma cena brutal, que foi uma caminhada sonora, em que eles estavam com os microfones a fazer sons com as plantas e na natureza. Nice. E depois... ASMR. ASMR. Exato. E depois, tipo, voltámos para dentro do Generation, ouvimos o que eles gravaram e eles desenharam a partir dessas coisas que nós ouvimos. Ou seja, logo à partida, o que é que eu lhes disse? Ou seja, hoje vamos pensar em algo abstrato como o som e vamos tentar representar algo que não é representável, sabes? Ou seja, houve um miúdo, já estava tipo, a curtir só, tipo, a fazer pontinhos, a ouvir o som e a fazer pontinhos no papel, sabes? E tipo, de repente, aquilo é incrível para mim, eu fico todo... Tu notas excitado. essa evolução na mente deles? Sim, porque eles, lá está, muito facilmente se esquecem desta coisa fechada em não saberem desenhar para uma coisa de experiência, sabes? E de fazer, porque o desenho é a forma mais primordial de pensamento, mais rápida, mais que a linguagem até, eu acho, que é assim mais direito, sabes? E às vezes perdemos muito o desenho, né? Quantas pessoas há quanto tempo já não desenhas, sabes? Sim. Tipo, o desenho a mim está presente diariamente. Eu, por acaso, às vezes imagina, a querer escrever ideias para o podcast ou assim, eu dou por mim a rabiscar, a fazer desenhos. Perfeito, nós não podemos perder isso, sabes? Tipo, eu falo com pessoas, tipo, há quanto tempo não desenhas? Há quanto tempo não pegas numa caneta ou whatever, tipo, e não desenhas? Porque é fundamental, sabes? É fundamental, para mim. Olha, e és tu que tens de chegar assim à frente para estes projetos ou... Como é que tu fazes para obter exibições e colaborações? Sim, mas estás a falar da escola de desenho convencional? No geral. No geral, no sim. Geral. É assim, o mundo da arte, sabes que vive muito de conhecimento e estar no sítio certo à hora certa e apareceres e conheceres as pessoas e mostrar-te. Ou seja, tu tens de ser o teu marketeer, tens de ser o teu publicitário, tens que ser o teu fotógrafo, ou seja, tu enquanto artista, né, enquanto não tenho uma representação numa galeria... E tu és artista independente? Independente, sim. Não sou representado por uma galeria
houve já alguns contactos, ainda não efetivamos nada, mas houve alguns contactos com algumas galerias. Mas pá, estou super tranquilo com isso. Mas é um trabalho diário. E depois é isso. Incerto. Tipo, incerto, mas conheces uma pessoa e tipo, olha, este projeto, este curador, ou seja, depois as coisas vão acontecer. Felizmente as coisas têm acontecido com uma cadência boa, tenho tido projetos, tenho conseguido mostrar pintura, que é uma coisa que eu adoro, que é também pensar formas de mostrar pintura, né? Que este vem, como estávamos a falar, um meio tão convencional e tão já cheio de história, tão marcado. Também mostrar pintura de outra forma e que se passa até a ser instalativo, de alguma forma. Se tu fores ao meu Instagram, há um projeto que eu tenho com 300 pinturas numa parede em que elas estão quase umas em cima das outras. Tipo, ali não me interessa que tu vejas uma pintura, quero que chegues ali e que te dê algum espanto e que tu vejas, uma forma diferente de mostrar pintura. E estou sempre a pensar em formas diferentes de mostrar pintura no chão, no teto, percebes? Pois é isso, tens de estar sempre tens de estar sempre ligado, não é? Tens de estar sempre em busca. Sim, no meu bloco de notas, às vezes estou no autocarro, estou não sei o quê, estou tipo, ideias para não sei o quê, ideias para não sei o quê. Tipo. À noite, não te calha às vezes... Sim, claro, sim, é? sim, aquela coisa do pré-sono. Não é? Eu agora já, tipo, sempre que tenho uma ideia, que é sobretudo à noite, eu tenho de acordar e escrever apontar, logo, claro, senão claro. já sei que vou perder Sim. na manhã. E outra coisa, outro trabalho, mas voltando um bocado atrás, outro trabalho assim, pá, extenuante, é estar sempre a ver open calls, residências, projetos, não sei o quê, candidatar-se, mandares 10, 20, 30 candidaturas, uma é aceite, sabes? Ou seja, rejeição constante. Mandas mais 10, mais 20, sabes? Estás sempre Como é que tu lidas com a rejeição agora a nível profissional? Hoje, Porque uma coisa hoje era melhor. na formação, Sim. mas agora... Mas hoje melhor. Melhor? Hoje melhor, todos os dias melhor. Com cada nega melhor. A sério? Claro, sim. Está tudo. Desde que eu confio no meu trabalho, sabes? Tipo, e eu sei que se ele não foi selecionado é porque não se encaixa, porque há tipo 1000 artistas que são bem bons, Certo. estás a ver? Tipo, Não levas ou como seja, tu és mau. Não, senão não estava a fazer o que faço. E como é que tu, enquanto artista, tipo, geres a criatividade com as exigências profissionais da indústria? Porque, por exemplo, tu consegues ser completamente livre, por exemplo, se agora se te associares a uma galeria? Não. Estás sempre a... Ou seja, tu podes achar que és, mas estás a responder. Tens de responder àquele estilo da galeria, de repente, não é? o galerista diz que gosta mais daquele tipo de pinturas e tu estás... Ou seja, obviamente que podes chegar e dizer um grande... Vai-te lixar e eu vou fazer a minha cena, mas isso também depende do trato que cada um tem uns com os outros, não é? Mas eu acho que és menos livre porque estás mais condicionado por um mercado, né? Em que tu sabes que o galerista conhece os colecionadores e sabe mais ou menos o que eles querem e tem esta ideia, né? É complexo, é assim. Sentes que é uma oportunidade que tu não podes recusar? Quando ela acontecer, não. Que não podes recusar? Que não posso recusar, claro. Em Portugal, como é que vive-se bem da arte? Poucos vivem só da arte, poucos. Porque, primeiro, vais ver a Direção-Geral das Artes e a forma como eles apoiam, que é muito má. Há cada vez menos dinheiro, cada vez mais candidaturas. Não há dinheiro para todos. Ou seja, vive-se mal em Portugal da arte. O país valoriza a arte? Não acho que valorize assim tanto. Agora, pronto, com esta coleção de aquisição do Estado, cria-se uma comissão de aquisição e está-se a comprar peças. E a fazer uma coleção que já estava parada há 40 anos. Voltou-se a reavivar essa coleção. Mas não basta, sabes? Basta isso. Porquê? Porque nós às vezes esquecemos do quão a cultura é importante, sabes? Eu acho que, por exemplo, quando fomos obrigados a estar em casa, né? De repente, o que é que tu fazias durante o dia? Vias um filme, lias um livro, davas uma visita virtual para o museu, que depois ficou famosíssimo dar visitas virtuais, e sem te esquecer, e quem é que foi primeiro para a precariedade?
Quem é que trabalha a recibos verdes e que ficou a zero? Sim, os artistas. Os artistas, sabes? E quem é que os museus maltrataram? Também os artistas, também os profissionais da arte. Quando falo de artistas, também falo de profissionais da arte, desde o teatro, desde o gajo que faz as luzes para um espetáculo de música, teatro, percebes? tudo. Tipo, e há muita desvalorização. Até te devo dizer que eu acho que vocês foram os últimos em que pensaram. Primeiro pensaram tipo em música, teatro, não é? Acho que artes plásticas... as artes plásticas ficaram um bocado... Depois criou-se o Garantir Cultura, que então vamos dar 10 mil euros e não sei o quê. Mas é muito pouco, sabes? São esmolas. Não tens um estatuto do artista em Portugal. Não tens, países como a França já têm aos anos. Mas tu achas que isto tem a ver com a cultura também do português? O desinteresse pela arte? Sim. Eu acho que o colecionismo devia estar em todos nós. Tipo, sei lá, se eu gosto de ver peças, de ver pinturas, eu quero tê-las em casa. Percebes? Tipo, nós não temos essa cultura de colecionar, de apoiar. Porque colecionar também é apoiar os artistas. É dar-lhe mais uns trocos para comprarem óleos para fazerem a próxima pintura, percebes? E às vezes esquece-se um bocado isso, que também, eu não quero estar aqui com uma conversa de ai coitadinho, porque não é isso. Sim. É o que é, as coisas são assim, ou seja, o colecionismo vai ser sempre o motor, um dos motores dos artistas. Obviamente que eu não estou aqui a trabalhar, né? Eu faço porque não sei fazer outra coisa, como já te disse, mas obviamente que se a máquina estiver engrenada, pá, todos ganhamos. Pá. Tenho amigos meus a trabalhar em Berlim, que recebem um apoio, tipo um estatuto do artista bem regulamentado, com apoios certos e avultados de dinheiro, que é importante para tu continuares a pensar, a produzir, a fazer... porque, por exemplo, eu faço pintura, que é mais ou menos barato, digamos assim, vamos pôr as coisas nestes termos, mas se calhar quero fazer uma instalação que custa 30 mil euros só a instalação. Não tenho dinheiro, sabes? Tendo em conta esta falta de recursos, em nenhum momento pensaste ou em emigrar ou em desistir? Já pensei em emigrar, desistir nunca. O que é que te faz ficar, persistir nisto? Pá, olha, eu tinha a ideia de no final do mestrado, eu estava mesmo assim, tipo, certo, final do mestrado, vou para Nalheta, vou para outro país, vou para outra cidade. Pá, de repente apareceu o UAS, que me convidou para fazer parte da candidatura à DG Artes para fazer este projeto da Escola dos Labirintos. Pá, olha, ganhei o arrendamento jovem, em que me estão a pagar 70% da renda, ganhei não sei o quê, ou seja, as coisas de repente... Começaram-se a encaminhar? Sim, e prenderam-me, sabes? E eu pensei, ok, mais 1 ou 2 anos e depois vou... Porque também depois é isso, pá, eu estou bem... Mas também não é suficiente, não é? Não é suficiente, claro, sim. Eu sou E novo. quais são os principais Tenho incómodos? Tu és novo, sim, claro, és novo. Tenho tempo. E quais são os principais incómodos desta atividade? Pá, incerteza, sabes? De mesmo... Pá, para o próximo mês eu não sei que trabalho é que vou ter. Tenho alguns já marcados, mas não sei se vai dar para subsistir, para pagar a renda, para pagar a luz. E também não tens muita vida pessoal, não é? Daquilo que eu tenho percebido. Tenho, ando sempre, sabes, para trás e para a frente, mas tento ter Consegues balancear. arranjar na tua agenda? Sim, tento balancear um bocado. Mas é isso. Como trabalho no Norte, com museus no Norte e depois nas Caldas, é a minha vida, o meu ateliê. Estou sempre em viagem, faço muitos quilómetros. Sim, é difícil fazer esse malabarismo, mas com um bocado de vontade tudo se consegue. Acho que sim. E o que é que colhes de bom desta vivência? Quais são, assim, se puderes enumerar vantagens de ser artista? Opa, Para outras pessoas que queiram ser artistas, inspira-os? Opa, eu acho que primeiro é uma liberdade gigante, sabes? Tu fazeres aquilo que gostas, que nem é um trabalho, né? Não encaro isto como um trabalho, sinto uma vivência pessoal de estar sempre a pensar nisto, na arte, como uma forma de ser na vida. Isso é a principal coisa, sabes? Obviamente que vais ter sempre dificuldades, mas vontade de fazer tem que ser maior. Sei lá, é tão bom. Eu acho que não consigo descrever
a sensação que tenho a trabalhar no ateliê, sabes? É mesmo... Orgulho? Orgulho, sim, claro, Eventualmente obviamente. um orgulho, sim, tipo, vês as tuas sim. coisas Quando vendes uma expostas. pintura é tipo, ai, gostas mesmo disto, queres ficar com isto, queres comprar, eu, uau. Tipo, isso já é incrível, sabes? E depois Tipo, porque é uma profissão muito bonita. E diferente, é mesmo, não é? é mesmo e que de repente crias uma relação com o outro e com quem vê as tuas coisas assim mesmo transcendental, sabes? É um rizoma, estás sempre em ligação. É muito bonito. Sim. Miguel, a todos os convidados, eu peço por uma sugestão para os nossos ouvintes. Ok, O que é que sim. tu nos trazes? Eu pensei um bocado nisso e pensei em 3, Estás se à me vontade. permitires. Pronto, num livro do Stefano Mancuso, que se chama A Revolução das Plantas. Foi o primeiro livro sobre botânica que eu li, assim, mais de leve, sabes? Não uma coisa tão científica. Sim. E o Stefano Mancuso é um botânico, pá, assim, dos maiores da Europa. Ele é italiano. E escreve este livro, A Revolução das Plantas, e convida-nos a olhar mais para as plantas, para os seus comportamentos. Eu vou dar um exemplo. Ele fala num nenúfar, que é o Vitória Regia, que existe na Amazónia, que chega até 2 metros. E que aguenta com... Pá, há fotos, se pesquisares na net, há Pessoal, fotos de crianças, em tipo cima. 7 ou 8, em cima deste nenúfar. Ai, que fixe. Então, este arquiteto pensou, opá, se o nenúfar aguenta tanto, é porque tem uma estrutura incrível. Então ele começou a estudar a estrutura do nenúfar e começou a construir a partir do nenúfar. E estes exemplos são, pá, o gajo é incrível e tipo, dá-te exemplos atrás de exemplos, tanto de como é que tu conseguias fazer uma hierarquia social menos baseada no esquema de pirâmide e mais baseada no rizoma, que é a forma como a relva, por exemplo, cresce. É uma raiz que está debaixo da terra, que se liga com outras plantas e que vai nascendo um bocado de relva, sabes? É uma forma, um esquema comunitário. Por exemplo, imensos exemplos. E é incrível, ele tem, pronto, eu falei na Revolução das Plantas, mas ele tem a Nação das Plantas, em que fala das plantas terem uma assembleia, quase como um livro de regras para nós tratarmos as plantas. Até a planta do mundo, pá, assim... Mas são de fácil Fácil de leitura? entendimento, sim. Ok. Sim, Porque super. a minha mãe tem um que eu também em criança tentei ler e Pois, não, porque a botânica, a muita ciência informação. normalmente, e eu acho que é isso, eu e a Catarina nos Palma também queremos tentar aliar mais a arte e a ciência para deixar também, para tornar mais acessível. Tipo, este projeto Árvore do Céu é isso, aliar arte e ciência para mostrar que temos uma planta invasora e que devemos ter consciência disso, sabes? E eu acho que o Stefano Mancuso é incrível nisso porque ele, pá, é uma escrita tão leve e com estes exemplos que te faz, tipo, pensar, Sim, ok, pá, brutal. Filme Michael Haneke, Funny Games, foi um filme que ele fez em 1997, ele é belga, em que uma produtora americana pediu-lhe para ele fazer um remake. E ele fez um filme exatamente igual, em 2008, mas com atores americanos conhecidos. Pá, e o filme é incrível, eu falo dele na minha tese, porque ele fala sobre uma ideia de banalização da violência, sabes? E ele tem uma forma incrível de não te mostrar violência mostrando. Quando estão a acontecer coisas violentas, ele desvia a câmera. Mas como a tua cabeça está sabes o que é que tão está a cheia acontecer. de imagens dessas, tu até vais exagerar esse tipo de violência, sabes? Sim, É assim uma sim. coisa mesmo, pá, é terror psicológico, mas lindo, maravilhoso, incrível. E um fun fact sobre este filme, ele gerou uma revolta num cinema nos Estados Unidos. Sim, tipo, quase chegar em lume ao cinema, à própria sala. Porque ele fala sobre também uma relação, como é que tu crias relações com as personagens. Tu queres sempre que o bom da fita vença Sim. e que o mau da fita perca. Né? Essa relação que tu tens com as personagens faz-te vivenciar o filme como quase se estivesses tu lá dentro, sabes? E ele quebra essa quarta barreira, né? Ou seja, põe as personagens a falar para ti, traz-te para dentro do filme. É assim um filme mesmo incrível. Exposições, vou falar de 2, obviamente tinha que falar de coisas Claro. em que eu participo. Promove-te. Sim. Bienal da Maia, está patente até 15 de outubro, no Fórum da Maia, reúne
80 artistas, eu sou um deles. Fiz um projeto chamado O Sonho do Arqueólogo, durou 4 noites, a partir de uma pedra que foi encontrada na Maia, que foi gravada no Paleolítico, e em que eu faço uma ficção a partir do arqueólogo que descobriu esta pedra. Pronto. Até 15 de outubro, a entrada é livre, N de artistas bons. E a outra, Trees Outside the Academy, uma exposição coletiva no Centro Pós-Ação de Arte e Arquitetura, aqui em Guimarães. Está patente até 5 de agosto. É uma exposição em que eu participo com a Catarina, com o Coletivo Palma, com uma peça. Ok. Pronto. Olha, obrigada pelas grandes sugestões. Claro. E obrigada por teres vindo. Foi um prazer. Gostei muito Obrigado da pelo conversa. convite. Também gostei muito. Obrigado.